Orando aí, pessoal. Bora lá. Como eu disse para vocês, na nossa primeira aula, no terceiro ano do ensino médio, nós vamos trabalhar com filósofos e com a filosofia contemporânea, aquela que acontece, que ocorre após a Revolução Francesa do século XIX até os nossos dias. E hoje nós vamos falar de um filósofo que viveu nesse contexto aí do século XIX, o Alex de Tocqueville. Ele viveu de 1805 a 1859 e ele é um crítico do socialismo. Socialismo para ele não seria um sistema que promoveria a igualdade. Pelo contrário, o socialismo promoveria a servidão, principalmente a servidão das pessoas ao Estado. Então seria um regime que, apesar de criticar a servidão dos outros sistemas, promoveria também uma servidão. Uma servidão não ao mercado, não aos proprietários, não aos burgueses, não à burguesia, mas uma servidão agora ao Estado e aos burocratas do Estado. Então ele é um defensor do liberalismo. O liberalismo é uma corrente política que defende as liberdades. Quais liberdades o liberalismo defende? Alguém sabe aí? Liberdade econômica, você poder comercializar com quem você quiser bem entender, sem intervenção do Estado. Poder também firmar contratos de forma individual com quem você quiser bem entender. Tem a liberdade de expressão, poder falar o que quiser bem entender, também sem ser restrito pelo Estado. Liberdade de expressão não existia na época do absolutismo, por exemplo. Se você falasse algo que incomodasse o rei, você poderia ser preso, morto, ou ter seus bens apreendidos. Então, liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade política, você poder escolher os seus próprios governantes. Também a liberdade religiosa, você poder escolher a religião que você quer professar, ou até escolher professar a religião alguma. Então, ele era um defensor das liberdades do indivíduo, e ele era contra toda e qualquer forma de opressão. Ele era um defensor do capitalismo, mas o capitalismo também não entrega essa liberdade e não entrega essas oportunidades que ele tanto prega. Apesar de que o socialismo também não entregou a igualdade que ele prometia e acabou entregando mesmo os sistemas socialistas históricos, tanto em Cuba, União Soviética, China, acabou entregando servidão, submissão, perseguição, cerceamento das liberdades. Então, ele era um defensor da sociedade sem classes. Esse é um princípio também do socialismo, mas para ele, a sociedade sem classes só pode existir num sistema onde todos tenham liberdade. Onde há um Estado que tem um poder absoluto sobre o seu povo, com burocratas controlando esse Estado, você não tem uma sociedade sem classes, você tem duas classes distintas. Os trabalhadores, ou aqueles que são súditos do Estado, esse Estado quase com poderes absolutistas, do Estado socialista, e a classe que governa, a classe burocrata. Então, o pensamento aí sobre a política e sobre os sistemas de governo coletivistas e individualistas, ele vem lá da Grécia Antiga. Platão, por exemplo, em 380 a.C., ele argumenta que a democracia é inferior a outras formas de governo. Platão é um crítico da democracia, porque para ele a democracia desemboca em demagogia. Se o poder for colocado nas mãos do povo, nós estamos enrolados, porque o povo é ignorante. O povo é facilmente ludibriado, o povo é facilmente enganado. Por isso que Platão era contra o povo estar no poder. Para ele, quem tinha que governar eram os filósofos. Porque os filósofos estão preocupados em buscar a verdade, a justiça e o bem. E somente aquele que busca o conhecimento da verdade, da justiça e do bem, pode aplicar a verdade, a justiça e o bem para o povo. Agora, o povo não conhece isso. O povo é ignorante. O povo, ou o cidadão médio, ele é, vamos dizer, ele ignora aquilo que realmente importa. E aí ele fica à mercê de quê? De demagogos, de sofistas, de gente que usa a retórica e oratória para convencer qualquer um de qualquer coisa. Então eles são ludibriados e enganados facilmente pelos políticos do povo. Por isso, o poder não pode estar na mão do povo, segundo Platão. Depois, em 1789, nós temos o início da Revolução Francesa, Começa a Revolução Francesa e a República se opõe à monarquia e ao império, onde o poder estava nas mãos de uma pessoa só, que tinha poderes praticamente absolutos. Agora é o povo que tem o poder nas suas mãos, o
povo que pode eleger os seus representantes políticos. O povo pode destituir os seus representantes políticos. Então não há mais dinastias do poder, famílias continuando ali. Então, a República Francesa já tinha acontecido também algo similar, parecido, dando poder ao povo com a Revolução Inglesa, com a Revolução na Inglaterra e também com a independência dos Estados Unidos. E o Alex de Tocqueville, ele vai ser um estudioso da democracia na América, nos Estados Unidos. Ele vai perceber ali uma forma de democracia bem interessante, onde o povo tinha liberdade para escolher os seus representantes, e onde tinha um sistema político de freios e contrapesos que fazia com que as minorias não fossem oprimidas. Ele achava a experiência democrática nos Estados Unidos bem interessante. Escreveu inclusive uma obra chamada A Democracia na América. Em 1817, o teórico socialista Henri de Saint-Simon, ele defendia um novo tipo de sociedade baseada em princípios socialistas. Ele queria o fim da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Ele acreditava que isso seria possível convencendo os empresários, ou os burgueses, ou os donos dos meios de produção. Por isso, Karl Marx, posteriormente, vai chamar Henri de Saint-Simon, Proudhon e outros de socialistas utópicos. Né? Em 1922 surgiu a União Soviética. Na verdade, surgiu em 1917 a Revolução Russa, né? E em 1922 nós temos a consolidação desse regime e nós temos o início de um governo comunista aí em quase todo o leste europeu, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a gente viu a confirmação das profecias de Tocqueville. O socialismo virou um novo sistema de servidão. Porque o socialismo na União Soviética foi um socialismo extremamente opressor, que fazia com que as pessoas se submetessem aos montes e desmandos do Estado. Os planos quinquenais estabelecidos pelo Estado fazia com que indivíduos fossem ou desenvolvessem trabalhos forçados. E praticamente não existia a liberdade. Se você criticasse, você era perseguido, preso, morto. Então é um regime muito similar aos regimes que antecederam os regimes democráticos. Então, em 89, caiu o Muro de Berlim, deu aí? Deu. 34, falta um minuto ainda. Então, em 89, caiu o Muro de Berlim, o sistema socialista, senta aí, não deu horário ainda, anunciando o fim do socialismo em todo o leste europeu e a crescente expansão dos sistemas de governo capitalistas e democráticos. Então, o socialismo, para ele, ignora as mais elevadas virtudes humanas, como a generosidade, elimina a propriedade privada, que é algo fundamental também, e sufoca o indivíduo. Deu bem? Oi? Sobre o socialismo, os trabalhadores seriam engrenagens da sufocante máquina do Estado. E a democracia visa a igualdade e a liberdade, e o socialismo deseja a igualdade na limitação e na servidão. Sim, senhor.